Bom dia, meu nome é Elisandra Moura Paravidini Sasaki, eu sou médica ginecologista e trabalho na Clínica Gênesis de Reprodução Assistida. Bom, a Clínica Gênesis Brasília tem feito aí vídeos e links para poder trabalhar com áreas ou com temas associados a doenças que acometem a mulher, e hoje nós vamos falar sobre endometriose. Bom, a endometriose é uma doença extremamente prevalente entre as mulheres. A gente tem aí em média 10 a 15% das mulheres acometidas por endometriose no período fértil, né? E isso dá em média 176 milhões de mulheres no mundo, ou mesmo 6, 7 milhões de mulheres aqui no Brasil. Bom, e o que seria a endometriose? A endometriose é o implante do endométrio, que é essa camada que recobre a porção interna do útero, na região externa ao útero. Então, ela pode acometer ligamento, útero sacro, ovários, a porção posterior do útero, ou mesmo o músculo do útero pode ter presença de endométrio, o que a gente chama de adenomiose, mas pode também implantar em trompas uterinas, implantar em intestino ou em bexiga em casos mais avançados. Bom, e o que a endometriose dá? Então, a endometriose, quais são os sintomas? Ela geralmente cursa com dor, em especial dor no período menstrual, ou dor na hora da relação sexual, em especial quando a gente tem a penetração profunda, mas ela também pode cursar com outros quadros de dor no período da ovulação, ou mesmo sem estar associada ao ciclo menstrual. Em alguns casos mais avançados, ela pode cursar com dor à evacuação ou dor a urinar no período menstrual ou mesmo fora dele. E também, importante notar que a endometriose em alguns casos pode estar associada à infertilidade. Bom, todas as pacientes com endometriose têm infertilidade, doutora? Não, né? Nós temos alguns estudos que mostram que, claro, varia muito com a idade materna ou com o grau de severidade da doença ou com as lesões apresentadas por essa paciente, mas que, em média, essa doença, em cada 3 mulheres que têm endometriose, 2 vão conseguir engravidar naturalmente e uma vai ter algum grau de infertilidade. E por que, doutora? O que causa? Por que a endometriose está associada à dor ou infertilidade? A gente ainda não tem a causa bem definida dessa doença. A gente sabe que é uma doença que está associado a um processo inflamatório, então esse tecido ectópico, esse tecido que está implantado em um local diferente do habitual, ele pode causar uma inflamação no local, e essa inflamação é uma das causas das dores associadas, mas também pode causar alterações anatômicas, então aderência entre os órgãos. Então a gente pode ter aderência do intestino com o útero, do ovário com a trompa, da trompa com o útero, ou várias outras aderências na região pélvica que poderiam alterar a parte anatômica da pelve e com isso também contribuir para o processo de infertilidade. Então, como eu falei, nem todas as pacientes vão ter infertilidade, mas as que tiverem podem estar associadas a esse processo de alteração anatômica ou ao processo de inflamação tecidual. E o tratamento, doutora, como que ele é feito? Bom, ele varia muito com os sintomas. Se a paciente tem dor associada a ele, o tratamento pode ser com medicamentos, tratamento hormonal. Em geral, nós temos várias vias de medicação, via oral, via injetável, via implantes, ou mesmo via dispositivos intrauterino para controle da dor. Mas também tem a cirurgia que pode ser indicada. A cirurgia indicada é a videolaparoscopia. Ela pode ser indicada para pacientes com infertilidade ou pacientes com dor que não melhorem ao tratamento clínico. E para a infertilidade hoje, associada à endometriose, os estudos têm mostrado que o que realmente aumenta a chance de sucesso tem sido os tratamentos de reprodução assistida. Em geral, a fertilização in vitro seria a primeira indicação para essas pacientes. Inseminação artificial pode ser realizada em pacientes dependendo da idade materna, do grau de severidade da doença ou de outros fatores associados, mas hoje os estudos têm mostrado a fertilização in vitro como o primeiro tratamento para pacientes com endometriose e infertilidade. Cirurgia também pode ser realizada por videolaparoscopia para esses pacientes, principalmente aquelas que têm dor associada à doença ou que não tiveram sucesso com algum outro tratamento. Lembrar que a cirurgia é feita por videolaparoscopia porque se consegue visualizar melhor as lesões,
e que dependendo do tipo de lesões que essa paciente tem, é importante ter a presença não só do ginecologista, mas de uma equipe multiprofissional, onde a gente possa contar com a presença de proctologista para tratar do intestino, urologista ou várias outras especialidades, né? Bom, e o diagnóstico, doutora? Como que é feito o diagnóstico? Bom, nós temos basicamente, primeiramente, o diagnóstico feito pela história clínica. Então, uma paciente que chega já com uma cólica que atrapalha muito a sua qualidade de vida, em especial as cólicas onde ela precisa procurar emergência, onde ela não consegue trabalhar nesse período, então que atrapalha muito a qualidade familiar ou a qualidade de vida dessas mulheres. Mas também com infertilidade ou com algum outro grau de sintomas. E também pela história clínica, né? Pelo exame físico melhor. Então a gente consegue no exame físico também avaliar a endometriose, principalmente do compartimento posterior ou mesmo do compartimento anterior da pelve em muitas pacientes. Então a gente, às vezes um toque vaginal bem feito, a gente consegue realizar esse diagnóstico. Mas também, em muitos casos, nós precisamos de exames de imagem. Os exames de imagem que hoje podem ajudar no diagnóstico da endometriose é a ecografia transvaginal para mapeamento de endometriose, que deve ser feito por médicos especialistas, né, que tenham uma visão treinada para endometriose, com um preparo intestinal prévio, e a ressonância nuclear magnética da pelve com contraste, que também pode ser realizada para ajudar nesse diagnóstico, mas que também exige um grau de treinamento para visualização das lesões. É claro que o diagnóstico final das lesões, ele muitas vezes é feito por cirurgia videolaparoscópica, onde você consegue visualizar a lesão e algumas vezes a gente consegue visualizar mais ou algumas vezes até menos do que a gente conseguiu, do que foi visto nos exames diagnósticos. Então, o que eu falo que o ideal para as pacientes que querem fazer o diagnóstico de endometriose é procurar um especialista da área que possa fazer uma boa história clínica, um exame físico, e procurar especialistas em parte de diagnóstico por imagem, de ecografia ou de ressonância, para que consigam visualizar bem as suas lesões e poder iniciar o quanto antes o melhor tratamento, né? Porque os tratamentos eles são individualizados. Bom, eu espero ter tirado bastante as dúvidas de vocês. Eu sei que é uma doença que acomete muitas mulheres e que envolve uma série de alterações nas suas qualidades de vida, mas nós estamos aqui à disposição para retirar essas dúvidas que ficarem, e se vocês tiverem qualquer uma delas, pode encaminhar aqui pelo link que a gente vai fazer todo o possível para responder todas elas, tá bom? Obrigada!